Ela era médica, casada, com filhos, muito bem realizada no seu lar, no acordo que ela fez com o esposo, mas isso não foi suficiente para garantir seu relacionamento. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vida 2+. Eu sou a psicóloga Bianca Souza. Eu sou o psicólogo Diego Gaspar. Vai ser um prazer ter vocês conosco para conversar sobre quando o amor não é suficiente. Você já pensou nisso? Tem dúvidas sobre como lidar com a sua vida? Você já se deparou com alguma situação onde talvez tenha percebido que, ainda que você se esforce, ainda que você goste de alguém, parece que está faltando alguma coisa? Seria a reciprocidade uma dica para um possível fator relacionado a essa falta? Ou será que tem algo mais? Ainda bem que nós temos a psicóloga Bianca Souza para tirar essas e outras dúvidas com a gente. Com você! Na história que eu comecei, vejam, ela amava o esposo, ela amava o lar, a família que ela construiu, tanto quanto a profissão, mas abriu mão da medicina para construir este sonhado lar. Mas algo nela mudou e esse amor pelo esposo, pelos filhos, pelo contexto que ela havia valorizado tanto, deixou de ser suficiente para desejar continuar casada. No caso da história da minha personagem, foi descobrir, após anos, uma traição do esposo. Isso a cindiu, a rachou tão fortemente que, mesmo sendo extremamente apaixonada pelo esposo, ela não quis mais seguir casada, mesmo o amando. O que será que faltou então? Se a gente vai refletindo sobre essa história que a Bianca traz, nós percebemos que quando o amor não é suficiente, não significa que as pessoas não tenham sentimentos sinceros uma pela outra. Também não significa que aquele ambiente esteja repleto de conflitos, esteja repleto de dores, esteja repleto de mal-estar. Perceba que quando o amor não é suficiente, muitas vezes isso pode ser relacionado a divergências de objetivos, de estilos de vida, de filosofia de vida. Então, um exemplo claro disso, para somar o que a Bianca já vem contribuindo conosco, seria: imagina que agora você tem um sonho na sua vida e você tem ao seu lado uma esposa ou um esposo que de repente para de acreditar no seu sonho. Você percebe que agora amar essa pessoa é importante, ser amado também é, mas ter alguém que não acredita em você, que não investe nos seus sonhos, que não torce por você e que na verdade parece até indiferente, não seria aí uma desmotivação? Será que você, ao longo do tempo e ao longo de repetidas vezes dessa pessoa desacreditando em você, continuaria admirando ela do mesmo jeito? Será que o teu olhar, as tuas expectativas sobre ela seriam as mesmas? Provavelmente não. E por que não? Porque você percebe que você precisa de algo além do amor. Você precisa desse material, desse combustível que vai conectar você ao outro. O amor, sem dúvida alguma, é essencial, mas ele não responde a todas as nossas necessidades. E cada casal vai perceber e precisar dessa liga, dessa conexão que nós estamos aqui nomeando como reciprocidade, objetivos alinhados, planejamento de vida e metas muito bem definidas. Você já parou para pensar no que está fazendo você estar com a pessoa que está ao seu lado hoje? Ou, por exemplo, quando o amor não é suficiente para manter o relacionamento, você já se deparou ou conhece alguém cujo casal começou a ter objetivos muito distintos? Às vezes ele sonhava com uma aprovação em algum processo seletivo no exterior e finalmente conseguiu, de repente, fazer um pós-doutorado em outro país. E o sonho dela era continuar naquele país, com um contexto de vida que já estava próximo de familiares. E perceberam que, mesmo se amando muito, não conseguiam mais estarem juntos, porque alguém teria que se anular. Se ela viajasse, ela se anularia. Se ele recusasse aquela proposta, ele se anularia. Então, às vezes o amor pode não ser suficiente para estar no relacionamento, mas ser profundo para estar numa relação livre,
para apoiar o outro a seguir a direção que fizer mais sentido para ele. E isso é um amor muito intenso, ainda que dilua o relacionamento. Então, se você está compreendendo a mensagem aqui, torcemos que você esteja de verdade, entenda que o amor ele precisa ser experimentado no dia a dia. O amor ele não é para ser um evento teórico, só verbal, ele precisa ser prático. Você pratica o amor na sua vida? Essa é a forma de você saber se esse amor ele está sendo ou não suficiente. Porque também não é raro em processo terapêutico, e nós ouvimos muito isso, de pessoas que dizem dessa insuficiência, reclamam dos seus companheiros de vida, companheiras de vida. E muitas vezes não se dão conta de que elas mesmas não estão se engajando na própria praticidade que o amor pressupõe. Ele se torna um discurso muito bonito, mas ele não se torna uma prática de convivência naquela família. Então, como que julgo se o amor é suficiente ou não, se nem praticando amor estaria? Então, perceba que eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu quero ter um amor suficiente para mim e para a pessoa que amo, ótimo, vamos começar a praticar o amor. Agora a questão é, como que a gente começa a praticar o amor? Com demonstrações práticas que precisam ser percebidas para o outro, pelo outro. Então não adianta simplesmente eu dizer, Diego, nossa, como eu te amo. Eu também te amo. Assim ele me quebra, né, gente? Mas não basta eu expressar através da fala. Eu preciso ser facilitadora o suficiente, eu preciso praticar esse amor de modo que o Diego perceba, através dos meus comportamentos, através do meu funcionamento, o quanto eu o amo. Ele precisa se sentir amado. E aí tem um detalhe aqui importantíssimo. O amor em si, dentro de mim, para o Diego, ou o teu amor dentro de você para qualquer pessoa, ele precisa ser suficiente no sentido assim, se você o conter simplesmente dentro de você, o outro não perceberá através dos seus comportamentos. Mas a expressão do seu amor para o outro, para ser valorizada, precisa respeitar os gostos daquela pessoa que você ama. Porque senão você entrega as suas pérolas e não as pérolas daquela outra pessoa. Quer um exemplo? Se prepare para o exemplo, se prepare, que eu acho que vai vir uma coisa nessa direção de cá aqui. Prepara aí. Eu não ia falar, mas já que você permitiu, vamos lá. Teve um momento da minha vida que eu fui diagnosticada com uma circunstância de saúde muito séria e eu, dali em diante, não pude mais comer leite, derivados e nem trigo, e nenhum derivado, nenhum produto que contivesse glúten. E o Diego foi ao mercado e voltou todo feliz, cheio de sacolas, com inúmeros salgadinhos e não sei o que, com produtos diferenciados. Olha, Bia, esse salgadinho que tem isso, que não tem isso nem aquilo. Gente, mas foi muita coisa. E eu fiquei naquela situação assim, não, o bichinho chegou tão feliz, né? Então, deixa eu receber isso aqui. Fui, muito obrigada, Diego, né, e tal, você investiu seu tempo, foi lá no supermercado. E aí ele, o que foi? Você não gostou? Não é que eu tenha sido... Eu fui morna. Pronto, gente, assumi. Eu fui morna. Por quê? Mas fui gentil. E eu me permiti dizer pra ele, mas Diego, eu não gosto de nada disso. Eu não gosto de comer salgadinho industrializado, ainda que seja numa versão mais saudável. Eu não gosto de doces industrializados. Se você tivesse ido na seção de fruta e comprado 2 unidades de cada uma ali, o meu sorriso para você seria muito maior. Então, queridos e queridas, para expressar o seu amor, considere quais são as pérolas do outro. Porque senão você cai na armadilha de dizer assim, nossa, eu amo tanto e tão profundamente alguém e não pratica, não demonstra, não expressa o que você sente por aquela pessoa, na linguagem de relevância daquela pessoa. Por exemplo, tem homens que dizem assim, não vou investir em flores porque flor estraga, né? Vou gastar meu dinheiro à toa. E aí depende.
Às vezes o sonho daquela mulher é receber um buquê de flores. Eu já escutei clientes dizerem assim para mim: se eu morrer e o meu marido for levar flores para mim no túmulo, eu volto só para chutar o bumbum dele. Porque elas desejavam receber em vida, era importante para elas. Mas isso significa que toda mulher ama receber flores? Não! Lembre-se, conheça as pérolas da pessoa que você quer expressar o seu amor. E aí, nesse sentido, percebe também que se você está do lado de cada equação, não para de tentar. Sim, reconheço que tomei uma decisão na tentativa de ajudar, como ela mencionou, foi um diagnóstico há uns anos atrás, e precisava, né, de uma mudança drástica na alimentação. Então, nessa perspectiva de ser parceiro, de querer somar, acabei tomando como referência a mim mesmo. Então isso é interessante. Será que o amor ele não é suficiente porque muitas vezes você também está tomando como referência a si mesmo, você está olhando para si e colocando na relação com o outro aquilo que para você faz sentido, esquecendo do outro? Então fica essa dica preciosa para você colocar em prática o amor com base no que é importante da relação. E se você tiver dúvidas, pergunte, converse, dialogue, porque assim você sana essas dúvidas. Mas não pare de tentar. Porque se você ama alguém e o seu sonho é ter essa pessoa ao seu lado por muitos anos, você precisa exercitar o amor. E às vezes sim, você vai errar. Eu levei salgadinho, levei coisas erradas, biscoito, tudo zero. Zero lactose, zero açúcar, zero glúten, zero, um monte de zero lá no produto. Gente, ele comeu tudo, tá? Comia, não estragou nada. Tá? E era até gostoso, assim, eu não sou muito fã dessa praia, mas era gostoso. E assim, a ideia é tentar cuidar. Essa demonstração de afeto, Bianca percebeu. Lembra quando ela disse assim, ó, fui morna. Fui morna não é que ela foi assim indiferente, mas eu reconheci que tinha alguma coisa que não agradou totalmente. Mas ela percebeu que foi uma tentativa genuína de cuidar dela. E ela reconheceu isso, ela demonstrou, ela agradeceu e conduziu, me guiou para que dali para frente eu entendesse que é possível mudar, é possível agradá-la e é possível fazer aquilo que para mim é importante, que é cuidar de quem ama. Então você está fazendo isso na sua vida? Você está se permitindo, além de falar que ama, cuidar, proteger e de alguma forma incentivar essa pessoa a crescer, a realizar os próprios sonhos? Isso são fatores importantes, não só porque nós estamos dizendo, mas se você for estudar relacionamento humano, desenvolvimento humano, você vai perceber que famílias de sucesso, famílias que aprenderam a amar e exercitar o amor no dia a dia, fazem a diferença. São famílias mais felizes, com menos conflitos, são famílias mais saudáveis. E é isso que a gente quer para você. A gente quer somar na tua vida para que a tua família também seja uma família saudável. Você entendeu a nossa proposta? Então considere, inclusive, um podcast que a gente já gravou. Volta aqui nessas edições, escuta também, mas que fala sobre os teus valores, a tua individualidade. Porque quer ver uma outra circunstância quando o amor não é suficiente? Quando os valores daquelas pessoas começam a divergir. Alguém é de algum determinado contexto religioso e se apaixona por uma pessoa de outro e começa a ter conflitos nesses valores. Para quê? Para traçar os objetivos do casal, para fazer o planejamento familiar, por exemplo, de como os filhos serão criados, para qual tipo de escola, para qual tipo de contexto de programação irão, por conta das circunstâncias. Ó, veio até um alarme aqui, tipo, Bianca, lembra de falar isso para eles. Porque é muito relevante para você realmente considerar aquilo que faz parte da tua verdade, da tua essência. É uma situação delicada? É muito delicada, porque a gente não, em termos, escolhe por quem se apaixona. Por que eu falei em termos? Porque se você começar a se permitir definir os valores que são extremamente importantes para você encontrar em outra pessoa, não é simplesmente amar alguém, é antes desse amor acontecer. Amor pode ser construído também, gente, também pode, numa relação a dois. Quantos casais não começaram como amigos e construíram uma relação tão leve, tão prazerosa, que de repente perceberam que queria dar um passo diferente dessa relação.
Então preste atenção nos seus valores para que o amor, ao invés de ser insuficiente para manter o casamento, torne-se uma base, mas não solitária, para a construção do seu relacionamento. Comece a frequentar ambientes que sejam favoráveis para você encontrar esse perfil de pessoa ou manter esse perfil de pessoa ao seu lado. Lembre-se, toda e qualquer escolha que você faz, ela será de algum modo percebida por quem está ao teu redor. Então, desejamos a você que faça escolhas saudáveis, que continue cuidando de quem você ama, para que você sempre seja a pessoa disposta a somar na vida do outro. E torcemos para que daqui para frente, quando você tenha dúvida se seu amor está suficiente, assista esse podcast de novo, encaminhe para os teus amigos, compartilhe com quem você acha que essa informação pode fazer a diferença. Nosso objetivo aqui é transformar vidas, inclusive a sua, para um futuro melhor, para um futuro mais saudável, para que você possa realmente ser feliz. Até logo!